poderia estar com 20 mil mesmo, ganhando um pouquinho mais um dinheiro garantido, um dinheiro certo, para ir para um risco e um dinheiro com vida curta. Sim. O que ele recebeu de retorno, ele levou o prejuízo do dinheiro mesmo dele, foi com o dinheiro dele mesmo. E assim, já que a gente estava falando sobre o Selic, o Pesses Oliveira, doutor Pesses, que esteve aqui na quinta-feira passada, ele perguntou o que esperar da Selic do próximo ano, no próximo ano. Boa pergunta. O que acontece, né? A gente já vem vendo aí alguns meses de deflação. Para as pessoas que não entendem essa dinâmica, que eu acho que é super válido falar, existe uma relação direta, né, de inflação, taxa de juros e assim sucessivamente. Veja só, como é que surge um processo inflacionário via de regra, né? Só para vocês entenderem melhor como a coisa funciona. Se uma atividade econômica está muito aquecida, né? Você é o dono da Ricardo Eletro e tu é o dono da Magazine Luiza. Tá todo mundo consumindo. Aí você diz assim, pô, tá acabando aqui o meu produto, né? Eu vou elevar aqui um pouquinho o preço, porque pô, já tá acabando, se alguém pegar, pegou. E aí ele vê que a turma tá tomando aquele produto. Aí você diz assim, pô, o Ricardo tá vendendo ali o produto dele, eu vou vender aqui na Magazine Luiza. Tô dando exemplos práticos assim. Então, começa a ter uma elevação de preços, óbvio, eu tô falando de um setor, mas a inflação é um nível geral de preços da economia. Isso aí serve para corte de cabelo, isso aí serve para o preço do tomate, para uma série de coisas, né? Então, quando você vê uma atividade muito aquecida, né, o que que acontece? Você tem um processo de inflação. As pessoas, o mercado Ele é começa a aumentar natural, o né? O preço. cara começa a Natural. aumentar o preço porque a demanda dele tá indo Demanda embora. está aquecida, né? E aí, o que que acontece? Só que isso começa a causar um problema, porque a elevação de preços ela não acompanha a elevação dos salários da população. Então, a população começa a ficar pobre, mais empobrecida, perde poder de compra. Para conter isso aí, o que que o governo faz, de um modo geral? Tá? Qual é a estratégia básica? É você elevar a taxa de juros. Quando você eleva a taxa de juros, o que que acontece? Aquele cara que estava tomando crédito para comprar a geladeira dele lá na tua loja, ele não vai mais fazer isso, né? Na outra ponta, até o empresário que ia tomar um risco, por exemplo. Lembra que eu falei que eu tomei um risco de 20% ao ano? É, é, Aquele cara que tem um projeto que ele vai colocar ali para rodar, ele vai dizer assim, pô, no banco tá muito caro. Eu acho que eu não vou fazer isso agora. E por isso o que acontece? Ele deixa de empregar gente. E até o cara que, pô, tá mais sufocado, ele vai começar a fazer o quê? Vai demitir. Então, por isso que a gente fala que, pô, taxa de juros alta, ela encarece o custo do país, de um modo geral. E aí, o que acontece quando você começa a elevar a taxa de juros, chega um determinado ponto em que, naturalmente, aumenta o desemprego, as pessoas deixam de investir, etc. Deixam de tomar crédito, porque está muito caro, e assim vai. Inclusive, o brasileiro não olha juros, né? Ele olha o valor da parcela que cabe no bolso. Uma coisa que eu acho bem interessante, né? Na pandemia, a gente tava com a Selic, se não me engano, a 2%. Tinha gente disponibilizando crédito para financiamento completo, gente que eu digo, acho que o Santander, eu lembro do Santander, 5% os juros. É, E ninguém falava naquela época em buscar crédito para construir casa, comprar apartamento. Eu agora estou ouvindo gente na minha família e amigos também. Vou tirar meu carro com juros em 13%, É né? muito louco isso. É, Você falou uma coisa é, agora que foi foda. E entender isso é muito louco. é. Então, qual é o processo, né, nessa história? Aí agora, houve uma elevação até 13, de 2 até 13,75, né, ao longo de 2 anos e meio. relação lá É, boa. Isso também tem política no meio? olha, na minha opinião, não, tá? Porque, assim, a gente vê, na verdade, é uma dinâmica do mercado. Sem querer tocar em assuntos realmente assim, direcionados à parte presencial, né? Uhum. Porque tem envolvimento aí de uma economia que já vem lá de trás e a pandemia foi e também piorou a situação. Eu acho que não, tá? Ao meu ver, assim, realmente a pandemia foi um negócio que estragou muitos dos planos que estavam evoluindo. Eu vou dar um exemplo aqui,
da reforma da Previdência, que era um negócio que ia economizar R$1 trilhão ao longo dos próximos 10 anos, né? O que foi que aconteceu? Logo em seguida veio a pandemia. Logo depois da aprovação da reforma tributária, veio a pandemia. Tributária não, desculpa, da Previdência. E aí o que aconteceu? Só de auxílio e gasto, né, com a pandemia do modo geral, foram R$800 bilhões em 3 meses. Cara, mas foi aprovado isso aí, realmente. Sim. Aprovado, mas ninguém fala mais nada, né? Não, mas foi aprovado porque... Não, a reforma da Previdência foi aprovada e logo em seguida veio a pandemia. Também não tinha outras notícias, era só a pandemia, por isso que a coisa ficou meio esquecida. Mas assim, foram 800... O que ia se economizar $1 tri em 10 anos, a gente gastou 800 em 3 meses. Então assim... 800 o quê? Bilhões. Em 3 meses, com Auxílio Brasil, né? Enfim, para poder as pessoas não ficarem com fome e tal. Beleza, a situação passou, taxa de juros subiu, e agora o que a gente começa a perceber? Uma desaceleração nessa questão de demanda, etc. Né? Tanto que agora a gente está vendo o 3º mês de deflação. Né? Eu não sei, mas eu acho que isso aí é desde a época do Plano Real que não acontece. Ou seja, tem muito tempo que não tem deflação no Brasil. Se a gente tem deflação, aí a gente agora começa a pensar no ciclo contrário. Eu falei aqui da elevação, da demanda, inflação e em seguida a taxa de juros. Agora, como a gente está tendo deflação, isso abre espaço para quê? Para você reduzir a taxa de juros, deixar a economia um pouco mais barata, digamos assim, e poder fluir, né? Os empregos voltarem a crescer.